que tudo indica, conforme a própria Wondershare, é que o Filmora Pro está perto do fim, acabou. Mas calma, se você comprou o programa, pode ficar tranquilo, o programa é seu e o fim é o fim sobre as atualizações desse programa. A Wondershare, ela deixou um comunicado, diz assim, ó: caros usuários do Filmora Pro, em consideração a nova estratégia empresarial da Wondershare, ela tomou a difícil decisão de parar de vender e atualizar o Filmora Pro a partir do dia 1º de julho de 2022. Para qualquer problema com o produto, nosso suporte técnico para usuários do Filmora Pro continuará por um ano até dia 1º de julho de 2023. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso suporte. Obrigado por fazer parte da jornada da Wondershare Filmora Pro. E foda-se, você comprou o programa, é o seu, não vai ter atualização. Acabou, agora se vira, minha amiga. É um ano só e acabou. Aí, se trocar o Windows e não funciona mais, é o seu, né? Você comprou, né? Pagou 600 conto no programa, a gente não botou fé no programa, agora se vira. O primeiro programa que eu comprei foi justamente o Filmora Pro. Por quê? Ele tinha mais ferramentas detalhadas. Controle de janelas, você podia botar a janela onde quisesse. Também uma maior liberdade de criação. Mas por ser um programa complexo, a maioria das pessoas não conseguiam usar e preferiam o Filmora 10. Hoje o Filmora 10 é 11, foi atualizado. Conta com mais ferramentas, algumas até muito boas. O que deixou a ferramenta Filmora 11 mais completa. Mas mesmo assim, eu acho o Filmora Pro mais interessante para algum trabalho complexo que você precisa fazer. Algo que é mais particular, entendeu? A grande questão é que diante disso, o trabalho complexo, normalmente as pessoas usam o Adobe Premiere, que é um editor de vídeo excelente, né? Inclusive eu abandonei os Filmoras e estou nele. E estou usando o Premiere agora. Mas para quem não quer gastar muito dinheiro com assinaturas do Premiere, uma edição fácil e boa no Filmora 11 é o suficiente. Com o Filmora 11, cara, você consegue manter seu canal no YouTube e editar tranquilamente, tá? Agora, tudo bem querer parar de vender o Filmora Pro, mas que coloquem algumas ferramentas do Filmora Pro no Filmora 11 para o Filmora 11 ser completo. Por exemplo, a possibilidade de personalizar janelas em qualquer lugar, personalizar sua área de trabalho, abrir novas telas, né, em outros monitores, renderizar somente a parte do vídeo. Ah, eu quero só essa parte do vídeo, renderizar essa, renderizar aquela. Melhorar, principalmente essa, melhorar a função de remover ruídos do Filmora 11, que deixa a ressonância no áudio, ainda que você coloque no mínimo. Ainda que você vai lá na equalização e abaixe ali os graves, a lama dos graves, entendeu? Fica ruim, ainda que você abaixe o metálico lá nos médios, fica ruim. Tem que melhorar a ferramenta de redução do ruído. A redução do ruído do Filmora Pro é excelente. Coloque nele, entendeu? E aí sim fica uma ferramenta completa. E aí, gostaria de saber a sua opinião. Você tem um Filmora Pro? Tava sabendo disso? Você tem um Filmora 11? O que você acha? Deixa aí seus comentários. Fui!